assunto é motores e carros descartáveis. Sim, eles tornaram-se descartáveis. Vamos entender o porquê. Aspectos técnicos, tem bastantes vídeos tratando do assunto, mas vamos tratar um pouquinho aqui também. Mas vamos tratar também daquilo que não é muito comumente tratado, como sempre, que é o aspecto de contexto e econômico. Mas antes de a gente começar, eu vou pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho das notificações, curtir, dar like. É muito importante para a gente. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Eu falei que estava vindo novidade no canal. Sim, a novidade que estava para vindo chegou. A gente assinou um contrato de parceria entre a Auto Brasil e a Oficina Padrão aqui em Teresópolis. Nós vamos transformar a Oficina Padrão em uma oficina modelo em gestão de processos, gestão financeira, atendimento a cliente, na parte técnica também, onde eles já são muito bons, mas nós vamos transformar num modelo de oficina mecânica, com serviços diferenciados para você que é cliente e para as outras oficinas mecânicas que queiram entender e absorver parte da nossa metodologia. Mas isso é um vídeo detalhado, já a gente vai ter esse vídeo no canal, junto com o pessoal da Oficina Padrão. Só queria dar a notícia para vocês. Mas vamos lá. Por que os motores tornaram-se descartáveis e por que os carros também? Bem resumidamente, é o seguinte, tudo isso começou com o controle de emissões. Começou lá na Califórnia nos anos 80 com Al Gore e veio apertando cada vez mais as normas de emissões. A última aqui no Brasil é a Procon 7. Com essa limitação de emissões, é necessário que o motor diminua a sua cubagem, seus centímetros cúbicos, mas gere a mesma potência ou até mais potência. Então, um dos meios de fazer isso é, primeiro, diminuir peso. Para diminuir peso, é que tem que ter motores menores e precisamos ter materiais mais nobres. Então, o grau de tolerância entre as partes ficou muito mais restritivo. Por isso que os motores novos não admitem retífica, segundo os fabricantes. Embora estejam inventando aí de, por exemplo, fazer juntas com complemento que tirou. Isso não funciona. Geralmente não fica bom. A segunda coisa, vocês sabem que o motor endotérmico, o motor a combustão, na verdade é uma grande bomba de ar, bem de maneira simplificada. Então, quanto mais ar você colocar lá dentro, melhor. Então, para botar mais ar com menos cubagem, foi feito o quê? Bom, turbos compressores, onde você força mais ar lá dentro. Aí, para você botar o ar quanto mais frio, melhor. Usa-se intercooler para esfriar o ar, usa também para esfriar o turbo. Aí começa a se usar uma série de tecnologias, por exemplo, motor é ciclo Otto normalmente, mas para melhorar o desempenho em baixa e diminuir a emissão de consumo de combustível, passou-se a usar variadores de fase, primeiro na admissão, depois no escape, combinação deles. Assim permite que eu faça o ciclo Otto, o Atkinson, o Miller, ou combinação deles. Enfim, essa é a parte técnica bastante resumida que nós podemos abordar. Mas qual o motivo disso tornar-se descartáveis? Os carros elétricos. Sim. Se você olhar a política, o plano de ação das grandes montadoras, todo mundo está para ver em 2030, 2035, como está produzindo praticamente só carros elétricos. Umas são mais agressivas, como a Volvo, outras estão no intermediário ali, como a GM, e outras são bem mais conservadoras, como a Toyota, que ainda acredita em motores a combustão, solução híbrida, enfim, são apostas, ali na frente a gente vai ver quem está com a aposta correta. Porém, como eles estão vislumbrando uma faixa de 10, 15 anos para troca da matriz de carros, ou seja, a gente tem uma matriz basicamente elétrica, não importa se vai vir eletricidade do hidrogênio, se vai vir de recarregamento plug-in, não importa como, não faz sentido fazer carros que durem mais 15 anos. Por quê? Senão eles vão ter que produzir peça, manutenção para isso, então os carros estão sendo feitos, os próprios carros, para durarem esse ciclo de vida útil, 15 anos. E também os motores nessa pegada, os motores que eram feitos para durar 400, 500 mil quilômetros até,
Hoje são feitos para durar 240 mil. E esses 240 mil são previstos pelo fabricante para ser dando aquela manutenção que tem que dar manutenção, que no Brasil não é dada. Né? A gente sabe muito bem, no Brasil o nego só leva o carro para a oficina quando quebra. A cultura de manutenção preventiva praticamente não existe, é só para consertar. Além de uso de peças paralelas, lubrificantes, líquidos de arrefecimento que não são trocados ou são trocados fora do prazo ou com a especificação que não é a de fabricante, enfim. E esses motores são muito mais críticos, sim. Eles têm peças mais caras, exigem uma manutenção mais apurada e são muito mais restritivos, aturam muito menos desaforo. Então, o motivo econômico é que as montadoras não estão vendo futuro para os carros de motores endotérmicos. Então, não faz sentido fazer um carro que vai durar 20, 30 anos, porque né, antes disso eles têm que estar fabricando somente carros elétricos. Bom, gente, vamos para o vídeo agora, vem comigo para conhecer um pouquinho mais tecnicamente, mas basicamente sim, os carros estão sendo produzidos, estão com motores e a própria estrutura do carro descartável. Vamos nessa, vamos entender um pouquinho mais. Bom, galera, vamos falar sobre os motores descartáveis, mas não só os motores, mas também os carros menos duráveis e o porquê. Como já falei na abertura lá, vendo um pouquinho de parte técnica, um pouquinho de economia e contextos. Vamos lá. Por que os motores hoje são descartáveis e os carros têm a durabilidade menor? Bom, isso começou, tem um vídeo que eu fiz aí sobre carro elétrico, lá na década de 80, lá na Califórnia, né? Que é quase que um planeta à parte em relação a isso, né? Mas a partir de lá, o mundo vem adotando, com eles puxando o carro, né? Uma série de normas para controle de emissões. Inclusive no Brasil, o Proconv, né? Vocês vão ver aqui adiante. E essas normas de emissões têm forçado aos veículos terem menos emissões de gás carbônico, dióxido, uma série de outras coisas, até no próprio catalisador, o que faz com que um dos jeitos de fazer isso é fazer o quê? É você diminuir a litragem, né? Diminuir a capacidade cúbica. Mas ao diminuir a capacidade cúbica, você naturalmente, como você está aspirando menos ar, você tem menos potência. Então você tem que adotar uma série de tecnologias para compensar essa perda de litragem. Então, a primeira coisa que é pensada é a relação peso-potência. Ou seja, quanto pesa o veículo, né? E quanto, para cada quilo, quantos cavalos você tem, né? Com essa relação peso-potência. Então você tem que reduzir peso. É assim que funciona em Fórmula 1, na aviação, sempre foi assim. Tanto que a gente começou lá atrás na Fórmula 1 com motores, com carros, né, de duro alumínio, hoje em dia a gente usa compósito, fibra de carbono, a mesma coisa na aviação. Tudo para o quê? Para as unidades de potência, né, terem menos peso a levar. E nos carros não foi diferente. Então, começou-se a trocar a parte que era de lata, de ferro, né, por fibra de vidro, por materiais mais leves, em toda a estrutura do carro, e também isso tem uma questão de segurança, absorção de impacto, né, mas é outra conversa. Mas nos motores, que é o foco, também começou-se a trocar basicamente o ferro fundido por alumínio e outros elementos mais leves. Esses elementos são mais leves, diminuem o peso do motor, ajuda a melhorar a relação peso-potência do veículo. Contudo, esses materiais são mais caros, né? Bom, aí começou-se um motor, basicamente, ele é um motor de ciclo Otto, né? O mais tradicional, depois assunto para outro vídeo. Mas, para melhorar o desempenho e diminuir as emissões e ter uma queima mais eficiente, se eu tenho uma queima mais eficiente, eu tenho menos emissões, começou-se a criar os famosos variadores de fase. Primeiro na admissão, depois na admissão e no escape, combinação de ambos, que aí eu consigo ter um ciclo Atkinson, um ciclo Miller, um Otto, e ter uma combinação disso tudo, conforme o regime do carro, qual é a melhor combinação de ciclo a fazer, trabalhando as aberturas de válvulas, né?
Basicamente, bem superficialmente é isso. Mas para fazer isso, envolve aumentar a sofisticação do motor e os controles associados, e mais peças da manutenção, mais peças para quebrar. Continuando nessa pegada, passaram a usar a EGR, né? O que é EGR? É simplesmente uma válvula, um sistema, né, que faz com que os gases do escape recirculem para a admissão, para que combine com a mistura nova que ele está entrando para baixar a temperatura de combustão. Ou seja, aplicou mais uma válvula, mais um sistema, mais coisa. Trocou essa injeção indireta pela injeção direta. Ela é mais eficiente? Muito mais eficiente. Mas, por exemplo, você não consegue mais limpar as válvulas. Porque, como a injeção é direta na câmara de combustão, o combustível, né, mesmo que aditivado ou qualquer coisa de limpeza, não passa pelas válvulas. Então, motores de injeção direta tendem a gerar mais carbonização e só limpa com limpeza mecânica, ou seja, você tem que abrir o motor e efetivamente fazer a limpeza. Bom, se você baixou a litragem, um motor basicamente é uma bomba de ar, ele suga ar, né, e expulsa, comprime aquele ar comprimido ele explode lá com a combustível de combustão para gerar potência. Basicamente, bem simplificadamente, é uma bomba de ar. Se eu consigo botar mais ar, eu consigo andar mais. Adotamos um turbocompressor. Ora, mas só tem um turbocompressor, eu passei a ter uma turbina, eu passei a ter que refrigerar a turbina, mais peças móveis, enfim, todo um processo para cuidar disso, né? Intercooler e por aí afora, ou seja, mais peças para quebrar, mais sofisticação no motor. Com a precisão das máquinas e a necessidade de baixar o peso do motor, as tolerâncias das medidas são cada vez menores, ou seja, os motores têm menos espaço para sofrer retífica. E a maioria deles não tem como sofrer retífica. Tem uma discussão muito grande, a gente vai ver adiante aí, o TSI, o 1.0 TSI sofre, o THP 1.6 pode sofrer. Gente, pega o manual do fabricante da engenharia, diz que não cabe. O manual do fabricante diz que não cabe. Se a engenharia diz que não cabe, ou seja, se você fizer a gambiarra. Na mesma pegada, para manter a potência, aumentar a potência, aumento de taxa de compressão. Peguei um motor super famoso, o AP, aquele famoso AP 1.8, teve 2.0, ele tinha uma compressão de 8,5 para 1, motor 1.8. O motor do Onix, que é 1.0, tem a compressão de 12,6 para 1. O motor AP, ele é 80% maior em litragem e tem uma compressão que é cerca de 50% menor em relação ao do Onix. Ou seja, aí vocês estão vendo como que esses motores novos estão sendo mais exigidos. Taxa de compressão mais alta, temperatura mais alta, câmara de combustão mais quente, né? E com isso, né, as faixas de tolerância vão diminuindo. Bom, antigamente, quando você tinha uma faixa de tolerância grande, o motor de avião, você podia tirar um pedacinho de 1, 2 décimos, a gente vai ver isso, e não gerava grandes problemas para o motor. Atualmente, pode afetar até o sincronismo do motor. Bom, se rebaixa um cabeçote, né, plana, tira 1 décimo, 2 décimos, o cabeçote se aproxima do bloco. Isso implica em encurtar o tamanho da corrente de comando, ou a correia de comando, pode mudar a fasagem, ou seja, tornou-se muito mais complexo você fazer uma retífica quando possível, sendo que a maioria das montadoras diz que não cabe retífica. Por exemplo, para encamisar, né, aparelho que não admite encamisamento, não tem bronzina de boa qualidade no mercado, quando você acha a bronzina paralela de baixa qualidade. A outra coisa, a gente agora começando a entrar um pouco nos aspectos econômicos da coisa, como as normas de emissão vêm mudando muito rapidamente, esses motores ficam menos tempo no mercado. Se eles ficam menos tempo no mercado, há menos peça de reposição, há menos até refugo em desmanche. Você tinha um motor AP que começou lá nos anos 70 com passar e veio até os anos 90. E num caminhão de carros, né? Teve em tudo quanto é carro, teve até em
em Escort da Ford, quando teve Alto Latino, enfim, né? Muita peça, muito tempo para aquele motor maturar. E hoje em dia, rapidamente o motor sai de linha porque vem uma nova especificação, tem que mudar alguma coisa e assim vai. E aí a outra questão, o carro elétrico. O futuro, sem dúvida, é elétrico. A gente pode analisar as estratégias de cada montadora. A Toyota tem uma muito diferente, por exemplo, da GM, a gente pode discutir isso, mas ninguém está fazendo o carro para durar 20, 30 ou 40 anos. A maioria está apostando que em 10, 15 anos os carros elétricos dominaram o mercado. Então não vale a pena investir em tecnologia de motor térmico, de motores a combustão. Estou dando exemplo da Stellantis. A Stellantis, olha as marcas que ela junta. Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Citroën, Jeep, Opel, Peugeot. Ou seja, hoje em dia, aquele motorzinho Firefly do Fiat também está lá no 208. Aí você tem lá no Peugeotzinho 208, né? Aí você tem um motor 1.3, né? Da Fiat, equipando também lá agora o Jeep Compass, o Renegade e por aí afora. Por quê? Você nota que isso tudo é porque, como não tem mais muito o que evoluir nesses motores, eles estão no canto do cisne, estão para acabar, as empresas se juntam e montam o Powertrains único para baixar o custo e ter volume. Mas nota que essas empresas que estão juntas na Stellantis para trabalhar esse mercado de motor a combustão, motor térmico, elas não estão juntas no motor elétrico. Ali, cada uma trabalha sozinha, no seu grupo naturalmente, né? Procurando tecnologias próprias que possam fazer diferença ali na frente. Enquanto que esse outro mercado não. Então é uma questão claramente econômica. Os carros e os motores não são feitos para durar 20, 30 anos, porque eles estão dando um tiro de 10, 15 anos para o motor elétrico, o carro elétrico dominar. Então não tem sentido eles fazerem carro que dure mais do que isso. A norma que tirou agora mais alguns carros de linha foi a última, a Proconv 7, né? O Proconv é o Programa de Controle de Emissão Veiculares. E eu deixei o link aí para vocês, se quiserem dar uma olhada do que o programa prescreve, o que foi a última norma, a norma 7, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha para entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. O motor Firefly, agora, quando a Peugeot usou ele no 208, ela divulgou que a projeção de uso dele era para 240 mil quilômetros, o mesmo 1.0 TSI. Ou seja, o brasileiro médio roda em torno de 12 mil quilômetros, 1.200, 1.500 quilômetros por mês. Que significa que um motor desse está projetado para durar 10, 12 anos. Entendeu? Mas é 240 mil, essa conta não bate. Mas aí eles estão considerando um ciclo estrada-cidade. A maioria desses carros roda em cidade, onde o desgaste é muito maior. Cerca de 4, 5 vezes maior. Um carro que roda só em estrada, o desgaste dele é muito menor. Quilometragem não significa muita coisa. Um carro que roda dentro de cidade, que a maioria desses carros com esses motores, ele tem um desgaste muito grande. Toda hora liga eletroventilador e atraca ar-condicionado e embreagem sendo acionada, enfim. E um outro problema. Esses motores, como a gente viu, tornaram-se mais sofisticados. O problema não é nem a durabilidade prevista pela fábrica. O problema maior é a manutenção. A manutenção é mais cara. Esse é o grande problema. No Brasil, é raro as pessoas, né? A cultura ainda é de manutenção corretiva. Quebrou, conserta. Não há a preventiva. E esses motores, eles exigem a preventiva. E quando quebra, é caro. Porque ele tem uma série de componentes que não tem em outros motores mais simples, mais antigos. É bomba de alta, bomba de baixa, bomba de óleo pilotada, bico injetor, turbo, variadores de comando, seja elétrico ou hidráulico. Antigamente você tinha só a válvula termostática do circuito de arrefecimento, agora tem 2, 3 válvulas. Cara, as bombas d'água não são somente mecânicas, ela tem todo um controle eletrônico. Então, é muito mais sofisticado e as peças são muito mais caras. Esses motores não vão sofrer a manutenção que eles devem. Então, eles não vão chegar
a esses 240 mil quilômetros previstos. Por quê? A montadora, quando prevê isso, ela prevê manutenção preventiva, um certo tempo de uso, troca de peças originais, que não acontece. Só que um motor antigo, que nem eu dei o exemplo no 1.8, atura muito desaforo. Por isso que ele é muito usado hoje no mercado de preparação para arrancada, esse tipo de coisa. Esse motor não atura o desaforo. Se não mantiver ele direitinho, conforme manda o manual, com peça de boa qualidade, eles vão pedir arrego, vão abrir o bico. Então, o grande problema é a manutenção. Manter esses motores vai ter uma manutenção. Para o primeiro dono, que tem 3 anos de garantia, está tranquilo. Ele vai viver bem numa boa. Para o terceiro dono, isso vai complicar muito. Muito, muito, muito. Bem, gente, agora que vocês entenderam um pouquinho mais do que está acontecendo, tem muitos vídeos legais aí falando sobre os aspectos técnicos, mas eu queria dar essa visão econômica. Sim, o projeto é para carros descartáveis em função da economia que eles estão prevendo. Como eu falei lá, por exemplo, a Stellantis abriga hoje um caminhão de marcas onde compartilham motores, câmbio, a parte do motor endotérmico, mas ninguém se associa para desenvolver o elétrico. Por quê? Porque no motor endotérmico a tecnologia está no limite e eles vão se acabar. Então faz sentido se juntar várias empresas para melhorar em termos de economia de escala. E já no motor elétrico existe know-how sendo desenvolvido. Então as empresas não querem dividir know-how. Por isso que você vê grupos como a Stellantis sendo criados para os motores endotérmicos, mas o mesmo não acontece para os motores elétricos. Bem, minha gente, não se esqueçam de curtir, acionar o sininho e se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo contando essa parceria entre a Auto Brasil e a Oficina Padrão em Teresópolis. Uma boa tarde, saúde e paz a todos vocês.